A pessoa se habituou a ser mentirosa, a pessoa se habituou a ser carente, eternamente necessitada de atenção. A pessoa habituou-se a ser maliciosa, a pessoa habituou-se a ser cruel, mentirosa, injusta. E a gente não quebra um hábito sem esforço. E volto a dizer, o contexto em que nós estamos situados, ele nos estimula muito mais para o defeito do que para a virtude. São poucos os espaços que nos são reservados em que a gente tem a oportunidade de viver uma edificação do ser, de expurgar os nossos defeitos e alimentar virtudes. Está tudo muito, muito difícil. Volto a dizer, o que prevalece muitas vezes é o que há de ruim. As pessoas estão pouco estimuladas a fazerem o mundo ser bonito como ele é. O mundo é bonito, sim, a vida é bonita. Mas muitas vezes a cobertura que nós damos a ele e a ela não estão bonitos assim. Quebrar o hábito do pecado, como é difícil, meu Deus do céu. Quebrar, sabe, aquele círculo vicioso. Eu digo isso para vocês, eu tenho experimentado esse tempo que eu tive menos eventos. Agora o mês de agosto vai ser muito, muito puxado, mas eu fiz de propósito um intervalo na minha agenda em que eu tivesse pelo menos uns 15 dias, sem precisar viagens longas. E vocês não fazem ideia como isso fez bem à minha saúde. Como eu senti os resultados de uma rotina saudável. Dormindo por volta de 10, 10 e meia da noite. Uma hora dessa aqui, por exemplo, já estava apagado se eu estivesse em casa. Acordando cedo, trabalhando, fazendo uma atividade física, conjugando o meu tempo de maneira que eu possa dar conta de tudo, sem negligenciar o cultivo pessoal. Isso é fundamental. E como foi bom para mim experimentar a quebra de hábitos que estavam me prejudicando. Dormir, por exemplo. Como eu estava dormindo mal. Claro que eu tenho agora uma rotina que eu vou ter que administrar o que eu consegui quebrar de errado. Mas o estímulo, por exemplo, do celular, que a gente não larga para nada, está lá deitado na cama, está com um negócio aceso na cara da gente, né? Como é que vai dormir numa situação dessa? Parece um vagalume. A luz que estimula, né, ao invés de acalmar, você não favorece o seu corpo a dormir direito. Aí no outro dia está aquele bagaço. Parece uma tangerina esmagada pelo caminhão. Não serve para nada, não dá conta de nada. Claro, não fez o que deveria ter feito na hora certa. Porque rede social é assim, vou só ver mais umas coisinhas. Acabou. Uma hora depois você ainda está vendo aquelas coisinhas. Vou só responder esse WhatsApp. Uma hora depois está lá respondendo mais de 1000. Hábito. Nós estamos habituados ao boicote. Sabemos que faz mal, sabemos que poderíamos fazer tudo isso no outro dia, mas a gente traz para o tempo sagrado do descanso aquilo que poderia muito bem esperar para amanhã. Escolha infeliz. Escolha pouco refletida, que é uma maneira muito sofisticada e delicada de dizer que somos burros. Uma escolha pouco refletida. Abrimos mão do essencial. Não sei por quê, porque estamos habituados. E às vezes, minha gente, nós não percebemos que fazemos isso. Poderíamos ter dormido 8 horas de sono e dormimos apenas 6, porque não tivemos coragem de quebrar um hábito nocivo, que é o de levar o celular para a cama. Você mesmo está assistindo o programa aí e está com o celularzinho, os dedinhos nervosos, digitando um monte de coisa. Não espera nem o programa terminar. Já tem ansiedade de ficar dizendo o que está acontecendo. A gente não vive o momento.
Nós precisamos contar para todo mundo que estamos vivendo, porque senão a gente não acredita que está vivendo. Nós não paramos com as nossas comunicações nem quando sentamos à mesa para comer. Aliás, não tem nada pior, né, do que aquela mesa cheia de celular. Eu tenho um nojo daquilo. A pessoa vai para o banheiro, ela leva o celular. Aí ela volta do banheiro, põe o celular em cima da mesa. Sei lá o que ela estava fazendo com aquele celular dentro do banheiro. No chão é que ele não estava. Nós vamos nos acostumando com isso. Os nossos hábitos são cada vez mais desumanos. Estamos perdendo a higiene, estamos perdendo a educação, estamos perdendo a gentileza, tudo por causa de hábitos que são nocivos a nós. E aí a gente quer estar saudável. Esse tempo foi para mim de muita reflexão, eu pensei muito na qualidade da minha vida. Tudo começou com o Retiro dos Padres que eu fiz. Como é que chama o lugar, Cidinho? Itaici. Foram quase 5 dias reunido com os padres da diocese, e durante as pregações, durante o tempo que eu estive lá, como Deus mexeu comigo nesse aspecto, de pensar a qualidade da vida. Se isso não é evangelho, minha gente, eu não sei o que é então. Se o evangelho não é para mexer na estrutura dos meus hábitos, eu não sei então para que ele serve. Se não é para me colocar na cama mais cedo quando eu posso ir, se não é para me ajudar a fazer a escolha pelo alimento mais saudável, se não é para me ajudar a quebrar um hábito ruim, abandonar um vício, perder uns quilos que estão me fazendo mal, eu não sei para que serve então. Se não é para me modificar no cultivo das minhas virtudes, para eu abandonar um pouco a fofoca, a conversa fiada, o julgamento, se não é para eu começar a prestar um pouco mais atenção na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, então eu não sei para que ele serve. Que eu só posso buscar as coisas do alto se eu fico leve. Se eu não estou leve, eu não vou para cima, eu vou sempre cada vez mais para o fosso. E eu fico pensando que eu tenho que administrar essa quebra de hábito diariamente. Porque senão eu passo a ser administrado pelos vícios. E olha, minha gente, que nós estamos falando de uma coisa que a filosofia já falava antes de Jesus. Aristóteles já falava da vida virtuosa. Ele vem antes de Jesus. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de fazer escolhas virtuosas, porque a escolha virtuosa quebra o hábito vicioso. Quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Dei o exemplo do ciúme e volto a ele. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Aí, naturalmente, você começa a pensar diferente o outro e você. Agora, quando eu percebo que o meu pensamento é capaz de me libertar das minhas angústias, você ganha um grande aliado, que é a reflexão. A reflexão é o melhor remédio para curar as nossas angústias, os nossos sofrimentos,
Porque quando refletimos com sabedoria, com equilíbrio, a gente tem uma possibilidade de expulsar de nós os sentimentos opressivos. Dá certo, viu? Eu sei que pensar ultimamente tem sido difícil, porque a gente chega tão cansado em casa, a gente vive com tanta correria, que nem sempre nos é possível parar, fazer uma reflexão da vida, ou fazer uma oração que lhe faça refletir a vida. Porque às vezes a gente vai para a oração, mas a gente vai com tanta coisa para pedir, que não sobra tempo para refletir. Volto a dizer, o contexto dos acontecimentos precisa nos ajudar a pensar a vida. Então você olhar as realidades com mais parcimônia, com mais paciência, com mais calma. E você tendo a oportunidade de arrancar do coração e da mente tudo aquilo que está sendo opressivo na sua história. Eu, particularmente, penso que quanto mais a gente traz a reflexão para a nossa vida, mais a gente vai ficando libertado. Jesus dizia isso, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Como é que nós chegamos ao conhecimento da verdade? Mergulhando em nós mesmos. Se você quiser conhecer a verdade, você tem que mergulhar em si mesmo. É aqui dentro que tudo está revelado. Quando eu começo a ter o conhecimento do meu funcionamento, eu deixo de ser alheio a mim mesmo. Aí eu começo a lidar melhor comigo. É interessante, minha gente. Também muitos dos nossos sofrimentos nascem e são mantidos porque a gente não sabe lidar muito bem com a gente. Passamos, às vezes, uma vida inteira, né? Sem se aventurar. A gente passa a vida sem se aventurar na experiência do autoconhecimento. A gente vive para fora demais. A gente vive o tempo todo para fora, para fora, para fora. Isso vai nos tornando pessoas fúteis, sem consistência. E é tão triste isso, quando você percebe que está lhe faltando consistência. Que quando nos falta consistência, a gente não para em pé. Do ponto de vista humano. Jesus deu conta de viver o Getsêmani dele, apesar do sofrimento, apesar de ter achado difícil, a Sagrada Escritura nos diz isso, ele deu conta por causa da consistência humana que ele alcançou ao longo da vida. Jesus não brincou de ser gente. Ele levou a sério a possibilidade de ser o filho de Maria, de ser o filho de José. Ele enfrentou a sua humanidade. Lapidou diariamente essa humanidade. Ou você acha que ele não teve as mesmas dificuldades que nós? Claro que teve. Ele também perdeu a paciência. Ele também experimentou a intolerância. Nele, claro. Mas foi ali, lapidando. Entrando em consonância com a essência divina que lhe era inerente. Ele precisava administrar nele todas as suas possibilidades humanas para ele levar até o fim essa missão. E para ser capaz de convencer os que estavam ao redor. Porque isso é tão interessante a gente pensar também, né? Que essa coerência pessoal de Jesus é que deu a ele os seguidores que ele teve. Foi prestando atenção nessa humanidade tão atraente que as pessoas começaram a seguir Jesus. Eu sempre gosto de diferenciar isso. Antes de fazer uma experiência de Jesus, Filho de Deus, as pessoas faziam uma experiência de Jesus, Filho de Maria e José, o ser humano inesquecível.
um ser humano admirável. Pode parecer herético, não, mas não é não. Não há divisão aqui. Eu estou querendo apenas pedagogicamente lhe chamar a atenção para a dimensão humana que Jesus cuidou diariamente em si mesmo. Mesmo porque o Cristo glorificado somente depois da ressurreição. Até então, era a experiência de um Jesus humano. De um homem que era capaz de amar os miseráveis, de um homem que tinha o tempo todo um coração solidário a entregar aos pobres, de um homem que era capaz de se aproximar dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões, que tinha palavras bonitas, transformadoras, que tinha um discurso atraente, porque apresentava uma nova maneira de ver o ser humano e Deus, e tinha uma maneira diferente de interpretar o ser humano na relação com esse Deus. Ah, isso aí, tudo inspirado pelo Espírito, claro, mas humanamente, verdadeiramente encarnado. Um ser humano inesquecível. Um ser humano formidável. Um ser humano com coragem, um ser humano com determinação, que fez da sua oportunidade humana uma experiência divina. Porque eu vivo aqui o mesmo desafio. Eu também tenho a filiação divina. Claro, diferente de Jesus, mas eu estou mergulhado pelo meu batismo nele, você também está. Então nós temos a oportunidade de viver também esse aprimoramento humano, claro, com mais esforço, porque eu sou pecador, você também, mas nós somos auxiliados pela graça divina. O Cristo glorioso está manifestado em mim, concedendo-me diariamente coragem e força, graças, para que eu tenha condições de vencer o pecado que me habita, que me puxa, que me arrasta. E aí, o sofrimento se torna para mim uma oportunidade de aprender essa força, essa dinâmica que fez Jesus ser tão atraente no seu tempo. Sim, porque nós precisamos ser cristamente atraente aos que nos observam. A vida cristã que nós praticamos precisa ser atraente aos outros. E será atraente à medida em que ela for consistente, quando ela não for da boca para fora, quando ela for um valor internalizado em nós. Quando ela for de fato uma maneira de pensar, um jeito de ser, que nos leva adiante, que nos faz estar no mundo e para o mundo, com a mesma missão que Jesus esteve. Claro, nós somos muito limitados, mas foi Ele mesmo que nos disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele. Nós também podemos expulsar o demônio do mundo, nós também podemos expulsar a injustiça do mundo, nós também podemos proclamar a verdade e estabelecê-la como uma regra de vida. Basta a gente ter disposição de sofrer toda vez que for difícil ser assim. Não ter medo do sofrimento que nascerá desta opção cristã. Sim, para eu ser cristão, eu preciso sofrer diariamente os desafios da vida cristã. Ah, mas o fruto é muito bom, porque a gente se torna uma pessoa muito melhor a partir dessa luta. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus Como você interpreta do ponto de vista cristão a responsabilidade de estabelecer com essa pessoa uma relação respeitável, de amizade? Amizade não no sentido de ficar convivendo não, viu? É de ser amistoso. Porque para nós cristãos, nós não temos o direito de tratar o outro
com a mesma moeda. A regra de Talião não serve para nós, dente por dente, olho por olho. Essa não serve para nós. Podemos ficar magoadinhos porque o outro nos disse coisas mentirosas, então tá bom, é só você colocar esse filtro. O que ele disse sobre mim não corresponde à verdade. Não quero isso para mim. Ou então, se o outro disse uma coisa que corresponde à verdade e te magoou, você encara isso como uma oportunidade que você teve de ouvir a verdade. Mas não fique magoado por isso. Encaminhe-se. Porque se a gente não encaminha a mágoa, ela vai nutrindo, ela vai crescendo, ela vai nutrindo outros sentimentos desfavoráveis demais a nós. Por que a gente não rumina o que é bom? Por que a gente não rumina essa palavra que coloca coisas boas na nossa mente e ao invés disso a gente fica ruminando a palavra ruim que a gente escutou ao longo do dia? Você mesmo. Quantas vezes você foi deitar e não conseguiu parar de ruminar aquela palavra infeliz que alguém lhe disse no seu ambiente de trabalho? Pode ser que esteja acontecendo hoje. Você esteja extremamente chateado com uma palavra maldosa que você ouviu, ou com uma coisa ruim que você ficou sabendo que alguém fez contra você. Você leva isso para a cama e não consegue nem dormir direito porque fica ruminando isso. Aquela palavra maldita vai e volta, e não sai, provocando uma doença mental em nós, porque toda vez que nós estamos preocupados, que a gente não consegue dormir, porque o ódio está nos habitando, nós estamos adoecendo a nossa mente. Que é preciso curar o pensamento para que depois você tenha modificado o sentimento. Sim, o perdão é uma decisão racional. Você precisa elencar para você quais são os benefícios disso que você está fazendo. Porque antes de atingir o outro, o perdão é um benefício que você se aplica. É um direito que você exerce de fazer uma faxina na sua mente, no seu coração, para colocar aquela pessoa no lugar certo. Se amais somente aquele que vos amam, que valor tem nisso? Que valor tem a gente amar somente as pessoas que nos amam? Que valor tem a gente tratar bem somente as pessoas que nos tratam bem? Sabe, minha gente, de vez em quando eu fico pensando que o cristianismo perde o seu brilho cada vez que um cristão desiste de fazer o bem. Agora, se você quiser viver o desafio de ser um cristão nos dias de hoje, você terá que aprender a fazer essa faxina da mente, a faxina do coração. Terá de aprender a dar passos na direção daquele que te ofende. Terá que oferecer a ele uma palavra muito diferente daquela que ele costuma lhe oferecer. Terá que ter a mansidão no coração, porque só os mansos, Jesus já dizia numa outra ocasião, alcançarão o reino. E a experiência com esse Deus misericordioso vai lhe fecundar cada vez mais, para que você tenha condições de experimentar esse amor de Deus e levá-lo a tantas outras pessoas que estão necessitadas dele. Nós falamos muito de amor nos dias de hoje, mas falar de misericórdia é diferente. Falar de misericórdia é falar do comprometimento, de um amor que opera, que transforma, que realiza, que não é teórico. De um amor que entra na nossa história, que entra na nossa vida, que provoca atitudes, que cura feridas, que lava mágoas, que proporciona a reconciliação. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E aí que vantagem tem? Pecadores nós somos, né? Vamos mudar um pouquinho aqui essa palavra. Até os ateus fazem isso. Eles não estão comprometidos com essa palavra. Eu e você estamos. A não ser que você não queira ser cristão mais. Aí você tem o direito de fechar essa Bíblia e nunca mais tocar no assunto. O que nos falta para a gente ter coragem de perdoar? Quais são os caminhos que nós precisamos dar na direção desse perdão efetivo?
começar a pensar os motivos da mágoa e identificar que eles são muito inconsistentes. Às vezes eles não têm nenhum sustento. Eles são bobos, eles são mentirosos, mas a gente resolveu guardar como se eles tivessem fundamentos. Não tem. E se tem algum fundamento, aí você começa a ter uma capacidade de reconhecer que aquilo que ele lhe disse não foi tão mentiroso assim. E que se tinha alguma correspondência a alguma verdade, encare como uma correção. Eu faço questão de colocar esse trecho do Evangelho de Lucas, por ser ele um estatuto bastante difícil de ser compreendido. Porque pode parecer um prejuízo, pode parecer que nós estejamos abrindo mão do bom senso, pode ser que a gente esteja ficando bobo ao fazer isso, mas não. Na verdade, esse avesso, ele nos proporciona uma maturidade espiritual, uma maturidade afetiva, que vai nos beneficiar demais depois que ela for alcançada. Porque você vai esperar menos do outro. As nossas decepções, elas acontecem, não é porque o outro nos ofereceu muito pouco, é porque nós esperamos muito dele. Os nossos erros são aí, muitas vezes estão aí. O outro ofereceu aquilo que ele podia, mas nós esperávamos tanto, projetamos tanto, imaginamos tanto o outro, que quando ele foi ele de verdade, não nos bastou. É tão interessante quando nós descobrimos que ter autoridade sobre si é uma forma muito, mas muito interessante de transformar o mundo. Lidere-se. Tenha autoridade sobre os seus sentimentos, expulse do seu coração as mágoas que não lhe edificam e faça crescer os sentimentos nobres. Você vai ver que vai ficar muito mais natural amar e ser amado. Se dentro das nossas cidades, na nossa rua, no nosso bairro, se a gente conseguisse viver essa proposta, essa regra de ouro, que até mesmo os ateus podem observar. Qual é o mérito de amar quem nos ama? Você que está aí acostumado a lidar com quem você ama e com quem ama você, isso a gente já sabe. A gente precisa aprender agora a lidar com quem não nos ama. A gente precisa colocar uma semente de cristianismo entre nós que não nos amamos. Lidar com os que a gente ama, a gente já aprendeu um pouco. É claro que a gente ainda esbarra em dificuldades, porque também não é fácil lidar com quem a gente ama. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre o não e o sim, o tanto que a gente permite, o tanto que a gente nega, o tanto que a gente cuida, o tanto que a gente precisa deixar um pouco descuidado para ver se o outro acorda. É um aprendizado constante lidar com quem a gente ama, mas é muito mais fácil lidar com quem a gente ama e por quem a gente é amado. O desafio é para mim, o desafio é para você, porque eu também preciso internalizar esse estatuto. Eu também tenho vontade de devolver o mal com o mal. Eu também sinto o desejo de gritar a palavra que agride aquele que me agrediu. Mas se nós quisermos observar a palavra de Jesus, nós teremos de quebrar o poder desse ódio dentro de nós. Que o Deus Todo-Poderoso conceda-nos cada vez mais a graça de conhecer a sua misericórdia e levá-la àqueles que precisam dela. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é impressionante como, à medida que a gente vai conversando, que você vai tendo mais intimidade com as pessoas, você vai percebendo como todos nós hoje estamos sofrendo das mesmas causas, pelas mesmas causas. E uma delas é justamente a infelicidade na administração do tempo. O tempo, a lida com o tempo, está nos angustiando demais.
Porque nós estamos todos tendo uma percepção de que nós não estamos vivendo como deveríamos. E é justamente o que o homem está experimentando. E é claro que ele vai negar o tempo todo. Boa parte da conversa, a menina vai desmentindo tudo aquilo que para ele é uma verdade que ele construiu para proteger-se do enfrentamento que ele precisava viver. E a menina vai desconstruindo, mostrando para ele que aquele discurso que ele está fazendo não está de acordo com os sentimentos que lhe ocorrem. E aí é interessante porque essa desconstrução, ela vai sendo um caminho que todos nós fazemos também. Até aqui na 4ª página tem um texto que eu preparei para que quando aquele que está passando pela livraria pegar o livro, ele vai ter mais ou menos uma noção do que se trata. É em vão procurar por uma resposta quando ainda não fizemos a pergunta certa. O conflito seguirá infértil se não receber o benefício da lucidez que só o enfrentamento das perguntas proporciona. Uma vida que não é refletida não pode ser bem vivida. Só o debruçar reflexivo sobre nós é capaz de reorientar a coerência, desfazer os equívocos e estabelecer o julgamento que nos coloca diante dos dilemas fundamentais. Quanto nos custa ser quem somos? Tem nos custado muito alta a fatura das emoções? Muito alto. Estamos satisfeitos com o que escolhemos ganhar e perder? Somos fiéis ao que nos pede o coração? Não nos apressemos em responder. É preciso conviver com as questões, olhá-las nos olhos, permitir que suas arestas desconfortáveis encontrem os encaixes na alma ferida. Há caminhos que não podemos andar acompanhados. E este é um deles, o que nos leva ao dentro de nós. Ande pelo seu. Ofereça-se a compaixão, o que de mais nobre você pode se proporcionar. É sob a sua tutela amorosa que você descobrirá que a vida pode ser diferente e que nunca é tarde para reorientar a sua história. Ouça o que você tem a dizer-se. Recolha-se com este livro nas mãos. Nele há um itinerário para os que pretendem renascer. Aceite este convite. Não espero que o outro lhe dê aquilo que só você pode se oferecer. Então, nessa necessidade que é muito comum a todos nós, minha gente, esse livro nasceu com o desejo de refletir aquele que foi o meu grande conflito nos últimos 2 anos, que era justamente perceber que eu estava construindo a minha vida de um jeito que o meu coração não estava onde estava o meu passo. Às vezes os meus pés me levavam para lugares muito diferentes do que me pedia o coração. E a linguagem do coração é a linguagem da consciência, é a linguagem da menina. A menina que ainda não está contaminada com as mentiras do adulto. Porque nós contamos mentiras demais para nós. Nós arrumamos muitas desculpas para justificar a nossa conduta errada. Você sabe disso? Quantas vezes você se pegou fazendo justamente uma defesa daquilo que é indefensável em você? Quantas vezes você tentou defender para o outro aquilo que nem para você é justo ser defendido? Porque você sabe que está errado. Aquela maneira que você assumiu de viver, o excesso de tantas coisas que lhe retiram às vezes o direito de desfrutar até daquilo que a vida já lhe deu. Nós estamos protelando, deixando para outro dia as nossas alegrias, a nossa felicidade. E não é justo. Não é justo. Não é justo nós ficarmos justificando e mentindo para nós, criando uma defesa de um jeito de ser que precisa ser modificado urgentemente. Sem medo de errar. Andando por aí, conhecendo as pessoas, falando com aquelas que eu já conheço há muito tempo, nós estamos todos vivendo o mesmo conflito. Nós estamos com uma sensação de que o tempo está passando
e nós não estamos extraindo de nós o melhor que podemos extrair. Por quê? Porque estamos com pressa, estamos excessivamente cansados, com demandas muito além das nossas possibilidades. Não estamos tendo tempo para viver as nossas emoções como elas merecem ser vividas. Nós não estamos tendo tempo para viver o processo do autoconhecimento. Então sofremos sem saber por que estamos sofrendo, erramos porque não sabemos por que estamos errando, e de repente um conflito se estabelece. Há um momento do livro em que a menina conta para o homem, quando ela faz a reflexão sobre o tempo, ela conta uma história de José Saramago, o grande escritor português. Numa das últimas entrevistas de Saramago, estava dando uma coletiva de imprensa, uma repórter pergunta para ele: Saramago, você que é um homem tão vitorioso, que já ganhou tanto prêmio na sua vida como escritor, o que você gostaria de ganhar nessa fase da vida? E Saramago, vivendo um tempo de silêncio, como se julgasse aquela pergunta dentro dele, desejoso de responder para ele e não para a repórter. Sim, porque às vezes o outro nos pergunta, mas quem está precisando daquela resposta somos nós. E como Saramago era um homem muito sábio, muito introspecto, ele certamente identificou que aquela pergunta não era só para dar à repórter, mas era sobretudo para ele. E aí ele respondeu que naquela fase da vida, se ele pudesse escolher ganhar alguma coisa, ele escolheria ganhar tempo. Quando eu vi aquela entrevista, minha gente, aqui aliás está num documentário sobre a vida dele, eu fiquei pensando como é verdadeiro isso. Como é angustiante a gente olhar para a nossa agenda e a gente perceber que nos falta tempo para você colocar alegria na agenda, para você agendar coisas que vão fazer bem a você, que não serão apenas o cumprimento de obrigações. Como é especial e como é luxuoso você tirar um dia para você de fato ficar com você. Como eu estava dizendo para vocês, esse tempo que eu fiquei em Portugal, não fiquei com os outros, não foi um tempo que eu tirei para ficar com pessoas, não. Tanto é que eu encontrei pouquíssimas pessoas. Claro, eu tinha minha rotina, esbarrava em alguém aqui e ali, mas conversar mesmo, conviver, não. Foi um tempo meu. Eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha casa, encontrar-me com este ou aquele. As poucas vezes que isso aconteceu foi porque eu quis. Aqui não. No meu dia a dia, e você também, certamente, nós temos muitas obrigações a serem cumpridas. Mas muitas. E aí, de repente, você descobre que o luxuoso é você poder olhar para a sua agenda e dizer, hoje eu quero viver isso. E você ter o direito. Ah, padre, mas esse mundo que o senhor está falando aí é muito ilusório. Nós trabalhamos muito. Eu sei, eu também trabalho muito. E tenho repensado muito esse excesso de trabalho. Nós precisamos criar, não precisamos parar de trabalhar. A não ser que você já possa e queira. E escolha isso. Olha, eu já posso parar de trabalhar, já fiz um patrimôniozinho, vou viver com menos, vou modificar a estrutura da minha vida, vou gastar menos, mas eu quero viver melhor. É diferente. Mas nós criarmos, porque às vezes, minha gente, até o tempo que nós temos para descansar, nós não gastamos de maneira inteligente. Às vezes nós somos muito infelizes na maneira como nós escolhemos gastar o nosso dia de descanso. A começar por esse aparelho, que é muito citado aqui nesse livro. Esse invasor autorizado, que retira a nossa paz dentro do nosso quarto, porque para onde a gente vai a gente leva isso. Então isso é muito recente. Essa dependência que nós temos deste aparelho, ela é muito recente. Nós estamos protagonizando a mudança. Quais são as doenças que isso trarão para nós? Nós somos a primeira geração que está vivendo isso. Os nossos filhos já estão, mas nós estamos antes deles.
quais são os desequilíbrios emocionais, físicos que isso vai trazer para nós, só o tempo vai dizer. Então, às vezes, o tempo de descanso nós escolhemos gastar da pior forma. Nós estamos tão acostumados a ouvir que a quaresma é um tempo de conversão. E eu gostaria que hoje essa palavra, essa convicção de que nós precisamos nos converter, de que nós precisamos mudar e que a quaresma é um tempo especial para nós, pudesse soar diferente para todos nós. Primeiramente, a gente precisa pensar que toda conversão é sempre um ato favorável ao humano. Primeira coisa que nós precisamos arrancar da nossa mente, que converter-se é você viver o prejuízo. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu encontro pessoas que têm uma visão muito equivocada do processo de conversão. Talvez porque foram educados dentro de um contexto religioso, onde Deus é o inimigo da alegria, onde Deus não tolera o sorriso, onde Deus não tolera o prazer. Primeira coisa que nós precisamos esquecer é isso. Deus não se opõe às alegrias humanas, Deus não se opõe aos prazeres. A gente precisa ter uma consciência de que tudo o que realiza o ser humano é naturalmente divino. E eu sei que muitas vezes Deus foi colocado de maneira muito errada na nossa compreensão. Como aquele que não gosta de festas, como aquele que não gosta da diversão, como aquele que não gosta da música. Por isso, o rosto contrito, aquelas expressões de sofrimento que durante anos e anos e anos fizeram parte da construção da nossa fé. A gente olha para os altares e a gente vê tudo muito, muito triste, As representações da santidade, todas elas muito contidas, muito tristes. E nós não podemos nos esquecer que isso é fruto de um tempo, de uma cultura. Nós podemos ressignificar a santidade. E seria muito interessante que se hoje nós começássemos a ter os santos do sorriso, como nós já temos João Paulo II. A estátua de João Paulo II, de São João Paulo II, poderia perfeitamente estar com um sorriso no rosto. Foi um homem tão feliz, um ator, um homem que soube apreciar todos os recursos da arte, para ele ser homem, para depois ele ser padre, para ele ser bispo, para ele ser cardeal e ser o Papa. Um homem que utilizou de todos os recursos humanos que tinha, com gosto, a sensibilidade. Inclusive estamos gravando agora um CD que foi especialmente composto com todos não, porque são muitos, com alguns poemas muito especiais de São João Paulo II e que foram musicados pelo grande Michael Sullivan, um grande compositor da música popular brasileira, que se encantou com os poemas de João Paulo e que musicou. Um homem ligado à arte. João Paulo II, um homem que ressignifica a santidade para nós. Sim, nós podemos ser santos. E a conversão é a oportunidade que nós temos de arrancar dos nossos hábitos, pensamentos, palavras, sentimentos, tudo que possa ser contrário a essa santidade que Deus nos convida a viver, que não tem outro nome, que pode ser chamada de outro nome, que pode ser compreendida de outra forma, porque toda vez que nós podemos aproximar o significado religioso daquilo que é a dinâmica da nossa vida, nos ajuda. Se eu quiser pensar então que a santidade é a mesma coisa que a realização humana, que o ser humano realizado é aquele que conseguiu arrancar todos os comprometimentos
estão muito ligados ao seu jeito de ser, ao seu caráter. Tudo aquilo que poderia ser um empecilho para ele ser quem ele é. Eu acho interessante porque essa música que nós cantamos agora, que é do Dom Navarro e o Valdeci Farias, dois grandes compositores da igreja, ela fala justamente de uma conversão de alguém que precisou recordar-se quem ele era para poder reencontrar o perdido nele mesmo. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos, Jesus disse. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. E o filho mais velho, que estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Veja bem, esse menino não estava morto no corpo. É que ele pôde voltar. E quando o pai usa essa expressão para chamar a atenção do filho mais velho, o seu filho estava morto, é porque esse menino tinha perdido a oportunidade de ser quem ele era. É interessante, minha gente, porque dentro dessa tradição judaica, quando um filho pede a herança ao pai, é como se ele estivesse dizendo: a partir de hoje o senhor está morto para mim. Porque a herança só é dada no momento em que o pai já não existe mais. Então, para um pai é uma humilhação muito grande um filho chegar e pedir a ele a herança e logo em seguida ir embora. O pai tinha muitas razões para estar magoado com ele. Mas não. O que se passa ali é um festejo porque um filho voltou. Volto a dizer. O menino que não estava morto no corpo, estava morto de outra forma.
porque ele estava esquecido de tudo que ele era. Engraçado, porque na vida a gente entende perfeitamente o que isso significa. Existem alguns problemas que nós precisamos enfrentar, algumas pessoas em situações ainda mais extremas, em que elas esquecem quem elas são. No meu livro Quem Me Roubou de Mim, por exemplo, eu falo muito disso. Às vezes nós estabelecemos relacionamentos em que o outro nos escraviza tanto, que ele vai retirando de nós a capacidade de nós sermos quem somos. A vida às vezes faz isso com a gente, por causa da ambiência em que nós estamos situados, por causa da influência dos amigos que nós temos, que às vezes nem são amigos, nem vamos chamar de amigos, para não banalizar a expressão. Mas às vezes os companheiros que nós temos, eles vão nos levando para lugares que não tem nada a ver com a gente. E a gente vai se adequando. A gente vai abrindo exceção. A gente vai se tornando quem a gente não é. Ou então vai dando vazão para a gente ser aquilo que a gente jamais seria se não estivéssemos naquela ambiência. O álcool começa assim na vida de uma pessoa. A prostituição começa assim. Os vícios. Então, de repente, uma pessoa é exposta a um contexto em que ela não recruta o que ela tem de melhor. E ela começa a viver as consequências. Ela vai esquecendo tudo o que ela tem como potencial positivo. Porque eu sempre acredito nisso. Todos nós nascemos com muitos dons. Com todos os instrumentais para a gente poder ser feliz. Padre Fábio, são duas passagens evangélicas. Sou leitor assíduo da Bíblia. E a primeira pergunta que faço: Jesus realmente teve irmãos? Se ele não os teve, quem são as pessoas às quais as Escrituras se reportam como sendo seus irmãos? A segunda é: o apóstolo Paulo de fato caiu do cavalo? Ou apenas trata-se de uma expressão em sentido figurado? Vamos primeiro à pergunta, né? Quando a senhora pergunta se Jesus teve irmãos, se não teve, quem são aquelas pessoas que estavam ali? Isso é uma questão de linguagem. Lá na faculdade a gente aprendeu, dona Adistéia, que essa língua em que foi escrito o texto sagrado, ela é muito rica em verbos, mas é muito pobre em substantivo. Então, por isso que a palavra irmão, ela englobava tudo, englobava primos, parentes mais próximos. Então, o termo irmão na Bíblia não significa que seja um parentesco direto de sangue. Não, pode ser apenas um parente próximo de Jesus. Esta é a explicação que os exegetas dão. Então, a língua é pobre em substantivo e muito rica em verbo. Então, não havendo um substantivo para poder dizer muitas coisas, né? Ou muito especificados, um para dizer tudo. Irmão é aquele que quer dizer primo, parente próximo, todos usados dentro do mesmo contexto. Quanto à queda do cavalo de São Paulo, a senhora tem razão em dizer, em trazer isso para a questão do sentido figurado. Porque para nós não é importante saber se Paulo caiu ou não do cavalo. Para nós importa o que sugere a cena. Foi justamente um momento em que tudo que ele cria, tudo aquilo que era a postura de vida, né, de Paulo, veio por terra. E a expressão dele cair do cavalo ou não, não importa. Tanto a senhora pode acreditar que foi uma queda concreta, foi uma queda real, como a senhora pode trabalhar a partir da hipótese de que isso é apenas para figurar um sentido maior. Na verdade, a Sagrada Escritura, ela precisa o tempo todo passar pela experiência de não ser compreendida ao pé da letra. Ela está sugerindo um contexto de mudança, aqui neste caso, na experiência de Paulo.
Eu queria aproveitar para dar uma dica. Posso? Claro, claro. Uma vez, meditando sobre esta palavra, eu achei bom perguntar para nosso Senhor sobre o significado desta palavra. E a dica justamente é essa. Quando você tiver dúvidas sobre a palavra de Deus, experimente rezar com ela e perguntar ao Espírito Santo, grande amigo de nossas almas, para nos esclarecer sobre aquilo que a gente está buscando encontrar na palavra de Deus. Porque eu me lembrei que quando eu fui rezar sobre esta famosa queda de São Paulo do cavalo, rezando, me reportando a Deus e procurando entender, o Espírito Santo me falou lá no coração que não basta cair do cavalo, que não era o mais importante cair do cavalo. Aí eu corri na palavra de Deus ali para ver um pouquinho o que aconteceu com Paulo depois. Porque muitos de nós corremos o risco de pensar que bastou cair do cavalo e ali estava tudo resolvido. Não, Paulo perdeu visão, Paulo precisou passar um bom tempo para poder dar, e para poder ter possibilidades de não somente se recuperando, mas de dar uma resposta àquilo que tinha acontecido. Paulo precisou, na sua arrogância, deixar-se conduzir por um Ananias. Então eu entendi que não basta cair do cavalo. E quantos de nós ficamos na queda do cavalo, imaginando que ali já aconteceu tudo que tinha a acontecer com a gente ou com as outras pessoas. Mas a dica, na verdade, é essa. Sobre essas dúvidas da palavra de Deus, experimentemos transformar em oração. É preciso rezar com a palavra de Deus. Importantíssimo buscar que nós continuemos a nos perguntar sobre a palavra de Deus, mas rezar com ela. Quando a gente tem dúvida, seremos muito surpreendidos pela força viva que de fato a palavra de Deus é. E justamente, e o caráter figurado, né, das passagens, é ele que segura justamente a experiência mística. A experiência mística não sobrevive de discursos racionais. Pode observar. O discurso racional é apenas uma ponte para a experiência mística. Porque se você vai ler os místicos, você vai ver que eles dizem coisas que são bonitas, mas que nem sempre têm sentido. É engraçado isso. Quando a beleza, ela não carece de uma lógica. É bonito, pronto, acabou. É como a gente querer dar razão ao porquê da gente gostar de alguma coisa, né? Então a experiência mística com a palavra, e nisso já está o contexto da oração, ela desperta justamente daquilo que você não compreende, mas que ao mesmo tempo que causa um impacto em você. A palavra não é para ser dissecada, né? Ela não é um manual de receita, não. A palavra é viva, e por isso que ela sobrevive no tempo, pela carga mística que está condensada nas histórias que estão ali. Sempre digo, é o que sugere, é aquilo que se desdobra, é o que vem depois do texto, são as reticências, né? Não para na palavra, mas ela sugere uma postura. Porque essa reflexão sobre o sono, olha como ela abre os olhos da gente para compreender algumas coisas simples que às vezes a gente vai esquecendo. Quando você era pequeno, provavelmente tinha alguém que o colocava para dormir. Não era assim que funcionava? Com o passar dos anos, você ganhou a liberdade de escolher a hora de ir para a cama e cada vez mais decide dormir menos. Com a vida cada vez mais repleta de opções de entretenimento, livros e revistas acumulam-se nas prateleiras. E os laptops com programações infinitas, redes sociais que surgem na velocidade com que os grupos no WhatsApp se multiplicam, precisam ser silenciados para uma noite mais tranquila, entre outros fatores. O dia parece ficar cada vez mais curto e começamos a ir para a cama cada vez mais tarde. O fato é que, cada vez mais, decidimos dormir menos. Quando as horas do dia não são suficientes, as horas da noite são as que acabam sendo atacadas e reduzidas. E muitas vezes, mesmo conseguindo ir para a cama mais cedo, temos dificuldade de dormir. Aí, a reportagem continua, mas tudo ligada, todo esse texto, né, essa reflexão, ligada justamente, expondo a facilidade com que nós vamos nos acostumando com o mau hábito.
Eu acho interessante, minha gente, que a proposta de Jesus, ela desencadeia naturalmente em nós a opção pelo que é saudável. O Evangelho é a opção pela vida saudável. Nós já tivemos aqui, alguns momentos do nosso programa de direção espiritual, a companhia da nossa querida doutora Gisela Savioli, que vinha nos falar justamente de como é religioso alimentar-se bem, de como é fundamental para a saúde espiritual os cuidados com a saúde do corpo. E eu particularmente penso que isso é tudo muito integrado. Eu não tenho como pensar um hábito saudável do ponto de vista espiritual, religioso, se eu não exercito no meu dia a dia os hábitos do corpo. Eu acho interessante que no início do cristianismo, ali nos primeiros séculos, nós temos um movimento daqueles cristãos que iam para o deserto. A vida monástica nasceu assim, você sabe, né? Santo Antão é um homem que viveu no terceiro século e ele inaugura uma nova forma de compreender o Evangelho, que é justamente exercitando no corpo as virtudes da alma. E escreve sobre isso. Cria uma mística em torno da vida saudável. Isto é, corrigir no corpo, a partir do corpo, aquilo que nós ainda não temos saudável na nossa mente. Que a vida espiritual é justamente isso, né? A administração da vida mental. Porque a vida espiritual ela é processada nos pensamentos que a gente alimenta. É por isso que a gente precisa compreender. Eu, por exemplo, às vezes durmo mal porque eu levo um cesto de pensamentos ruins para a cama. Onde é que a minha vida cristã vai atuar nessa purificação? De julgar fora, de purificar os pensamentos que estão sendo cruéis comigo. Eu acho interessante porque Jesus, ele liberta as pessoas justamente de seus pensamentos opressivos. Faz com que essas pessoas tenham uma nova visão sobre si mesmas. Isso é fantástico, porque é transformador, é revolucionário. Eu experimento isso como evangelizador. No meu trabalho, eu vivo o tempo todo em torno da evangelização. Eu faço muitas coisas, mas todas elas estão ligadas ao meu trabalho evangelizador. Eu acredito na possibilidade de transformar as estruturas do mundo a partir das pessoas que eu encontro, porque eu estou em processo de transformação. Eu quero evoluir o tempo todo. Eu quero me tornar um ser humano melhor. E eu começo aqui, no pensamento que eu alimento. Por isso que eu dizia no início do programa que é muito perigoso eu alimentar a minha vida com hábitos ruins, sobretudo os que são trazidos à minha mão através deste aparelho aqui. Eu clico aqui e estou tendo o mundo dentro do meu quarto, depende do lugar onde eu abro. E coisas boas estão chegando, coisas ruins também, e aqui eu vou fazendo essa triagem. O que eu levo para a minha vida? O mundo me visita, desculpe, vou corrigir, o imundo me visita e o mundo também me visita. O mundo é aquilo que está em ordem, que está bonito, que está ordenado, que está harmonioso e que me motiva a viver assim também. Então eu recebo uma palavra harmoniosa que naturalmente cai sobre as minhas desarmonias e me motiva a consertar as desarmonias que estão dentro de mim. Então é assim que o Evangelho vai provocando a mudança. Eu faço isso o tempo todo. Eu acredito na possibilidade que uma reflexão tem de destravar a nossa mente para a gente pensar melhor e naturalmente ir fazer escolhas melhores. A gente vai dormir melhor. A gente vai descansar um pouco mais. A gente vai viver de maneira mais saudável. Agora, se eu levo para a cama os meus rancores, as minhas mágoas,
tudo aquilo que foi desagradável ao longo do meu dia, é bem provável que eu não consiga ter uma boa noite. Então, as minhas escolhas, elas vão definir a qualidade da minha vida, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual.